Você quer saber qual é o meu percentual de gordura? Eu estou aqui na frente da Avaliare, a minha clínica, primeira do Paraná especializada em análise de composição corporal. Já encerrei o meu período de férias, de descanso, já estou planejando os meus cuidados e vim aqui realizar a minha avaliação e vou mostrar para vocês os meus resultados e tirar todas as dúvidas que vocês têm sobre a avaliação. Vamos lá? Já realizei minha avaliação e agora vamos conversar sobre os resultados. E claro que eu trouxe aqui o Bruno, para quem não conhece é o meu marido, é o responsável por todas as avaliações que são feitas aqui na nossa clínica Avaliare. Há 8 anos já fizemos mais de 25 mil avaliações nesse nosso espaço e ele é graduado e mestre em Educação Física. Vamos falar sobre os números? Qual que é o percentual de gordura da Nutri, Bruno? Conta pra galera. Vamos lá então tirar essa dúvida, galera. Bom, moçada, para quem ainda não viu, tem uma websérie bem legal aqui no canal da Nutri, onde a gente já falou todos os detalhes da nossa rotina de avaliação, todos os detalhes do nosso relatório de avaliação, e esse é o nosso mês de aniversário. Já são 8 anos de Avaliare, 8 anos a gente trabalhando junto e 8 anos buscando conscientizar todos os que passam diariamente aqui pela nossa clínica da importância da avaliação e como isso daqui é uma ferramenta fundamental para quem busca resultados. Vamos lá, a gente está aqui com o relatório da Dani, tem um relatório bem legal, bem completo aqui, e com relação à gordura corporal, a gente tem o valor em quilos, tem a distribuição de gordura no corpo dela e tem o famoso percentual de gordura corporal. O percentual de gordura ele é fundamental, principalmente para quem busca emagrecimento, para quem busca definição, e é ele sim que deve ser o sinônimo de emagreci ou engordei. A gente sempre fala que a gente pode sim perder peso na balança e mesmo assim engordar. Isso porque a gente pode perder massa muscular e perder gordura na mesma proporção, ou até mesmo perder um pouco mais de massa muscular. Com isso a gente fica mais leve na balança, só que o nosso percentual ele se mantém ou ele se eleva. E respondendo a pergunta que todo mundo quer saber, nessa primeira avaliação da Dani tá aqui, ó. Primeira avaliação dela aqui de 2022, o percentual de gordura dela é 26,8%. Agora vamos falar a verdade, Bruno. A Nutri tá muito mal ou não? Porque eu já vi muitas pessoas falando em redes sociais que mulheres, né, não necessariamente atletas, que têm 15, 17, 18, 20% de gordura, tô tão mal assim? O que tá acontecendo nessa minha avaliação? Não, isso daí é bem comum, eu vejo muitas pessoas, fica um alerta aí para vocês também, não se comparem com os outros, principalmente nesse nosso ambiente, nesse nosso universo de redes sociais, onde a gente sempre fala que o excesso de informação também é desinformação e a gente tem que sempre comparar a gente com a gente mesmo e buscar ser a nossa melhor versão. Quando eu vejo mulheres colocando em redes sociais que tem 15, 18, 20%, eu sempre falo, primeira coisa, tá, aonde que você tem isso? Em qual método que você realizou? E é isso que vocês têm que se perguntar também. Sempre quanto mais preciso é um equipamento, então hoje a gente está aqui com a Seca, que é um dos equipamentos mais modernos de bioimpedância, com mais tecnologia, com mais frequências de corrente, mas se a gente pegar outros equipamentos até mesmo mais precisos ainda, outros tipos de métodos, como o DEXA, como uma ressonância, sempre quanto mais preciso, mais gordura o equipamento mede e, consequentemente, ele é mais próximo da realidade e ele vai trazer um dado mais elevado. Então não é que a Dani está com muita gordura, mas sim que a gente tem aqui realmente mais precisão. Isso acontece porque equipamentos mais tradicionais, como por exemplo o compasso de dobras, ele trabalha só com o que a gente tem de gordura subcutânea e aí ele faz uma estimativa da nossa gordura total. Aqui a gente tem, além da gordura subcutânea, a gente tem gordura intramuscular e também a gordura visceral. Então, por isso que a gente vai ter uma quantidade maior, mas uma quantidade mais real de gordura corporal. E até como um alerta, deixa eu só complementar. Às vezes o pessoal compara resultados com métodos diferentes. Então, no ano passado eu fiz uma avaliação, por exemplo, com dobra cutânea, hoje eu fiz uma análise em bioimpedância e vou comparar meu resultado. Isso é algo que, como o Bruno já colocou, dá muita diferença de um equipamento para o outro, pela forma como é feita essa quantificação. Então sempre analise a sua evolução, seus resultados, comparando o mesmo método em vários momentos.
caso faça essa troca, possivelmente tenha bastante falha na quantificação. Com certeza, né? Com certeza. Até em 2020 a gente colocou um outro equipamento aqui na clínica, que é esse daqui que a gente está trabalhando. A gente trabalhava com outro equipamento aqui no caso, onde a gente ficou 6 meses realizando o comparativo. A Embody, que era o que a gente trabalhava, Embody 370, era considerado um dos melhores equipamentos do mercado, e a gente fez quase 500 avaliações comparativas no mesmo momento. A pessoa subia no equipamento, subia no outro, e a gente teve uma diferença média de 3 a 4% entre equipamentos de bioimpedância. Os dois octapolares, então exatamente. Tem essa diferença. Octapolares, multifrequenciais, ou seja, trabalham com várias frequências de corrente, e quando a gente busca na literatura, a gente chega até uma diferença média de 5 a 6%, por exemplo, do compasso de dobras para determinados equipamentos de avaliação que são ali mais precisos, que trabalham com mais frequências de corrente, ou se não, que são de outras classificações, como eu falei aqui, o DEXA e a ressonância. E isso acontece, e a gente observou nesse comparativo que a gente fez de 500 avaliações, não por uma diferença significativa só com relação à gordura corporal, mas principalmente pela quantidade de massa muscular em decorrência disso daqui. O principal fator de erro de bioimpedância, no caso, é essa capacidade de quantificação de água total e de água extracelular. Quando a gente trabalhava com outro método de avaliação, a gente tinha clientes que às vezes no mês ganhava 2 kg de músculo, no outro mês perdia 2 kg de músculo. A gente sabia que não era isso, a gente sabia que era a variação de água que a pessoa estava tendo. Então, quando eu consigo identificar a minha quantidade de água extracelular, eu minimizo essa fonte de erro. Mas é por isso que todos os equipamentos de avaliação, todos os métodos de avaliação precisam que a gente tenha, para que eu consiga ter o diagnóstico e eventuais comparativos de máxima precisão, um protocolo prévio de avaliação. Não é só porque a bioimpedância trabalha com a água extracelular que eu tenho que fazer pela manhã, que eu preciso ter o jejum. É sempre legal que eu tenha sempre o mesmo protocolo de avaliação em todos os momentos. Então, se eu fiz uma avaliação que seja no compasso de dobras pela manhã, é legal que a minha reavaliação também seja pela manhã. O erro muito comum que eu vejo é o pessoal ainda treinar, por exemplo, no mesmo dia e fazer a avaliação, esquecendo que esse número que qualquer método de avaliação traz pra gente não é necessariamente só carne, músculo, é principalmente glicogênio muscular, que é a energia estocada na minha célula. E se eu vou lá e faço a avaliação depois de ter treinado, eu vou avaliar isso depletado, consequentemente minha massa muscular vai ser entendida como menor, entendido que ele caiu, e eu acho que eu tive alguma falha no meu processo de dieta e treino porque eu tive queda de massa muscular, mas na verdade o que eu errei foi só o momento de fazer a avaliação. E às vezes não só treinar no mesmo dia, mas uma falha muito comum é o pessoal intensificar muito os cuidados na semana que antecede a avaliação e vem para a avaliação completamente desgastado. Exatamente, mas esse daí eu vou responder daqui a pouquinho. Eu já vi aqui que tem ali a perguntinha. Tem as perguntas que o pessoal me mandou pra gente responder já aqui, ó. Que o pessoal perguntou qual que é o melhor momento, de quanto em quanto tempo eu tenho que fazer a avaliação, e eu já vou responder esse detalhe que a Dani acabou de falar para vocês. Bom, então no percentual acho que já ficou bem claro. Então não é que o percentual é elevado, é um método diferente de quantificação, então nunca se comparem com outras pessoas se você não sabe como foi feita essa análise. É legal só, para fechar essa questão do percentual de gordura, só também deixar claro, uma classificação média que a gente tem como percentual ideal em qualquer método é de 18 a 28% para mulheres e 10 a 20% para homens. E algo também que a gente utiliza aqui na clínica é uma medida de sucesso de uma redução de 1 a 2% mês. Então, se o teu foco é redução de peso, redução de gordura, emagrecimento de modo geral, se você conseguir uma redução de pelo menos 1 a 2% por mês, aquilo que você está fazendo de dieta e treino estão realmente sendo efetivos para que você tenha evolução de composição corporal. Se nesse período de tempo você baixou peso na balança, mas não bateu isso, opa, alguma coisa a gente ainda pode trabalhar. Legal. Bruno, então explique claramente qual que é a diferença entre bioimpedância e compasso de dobra. Você já acabou falando, mas para ficar uma compreensão bem didática aí para o pessoal. Bom, os dois são métodos de avaliação. O primeiro deles, que é o compasso de dobras, no caso, que é aquele mais tradicional, que eu trabalhei durante muito tempo com o compasso de dobras, ele trabalha com o que a gente tem, com a gordura subcutânea, e ele parte do princípio básico que a gente tem uma distribuição uniforme pelo nosso corpo. Como ele foi desenvolvido lá atrás, onde a quantidade ali de pessoas sobrepesadas e obesas na população de modo geral não era tão elevado assim, a gente realmente, tendo ali essa distribuição de gordura homogênea no corpo, a gente conseguia ter realmente ali um dado bem legal
com relação a essa precisão nessa análise da composição corporal e também precisão nessa análise ali de intervenções, de dieta e de treino. Hoje em dia, como a gente tem uma grande, por exemplo, no Brasil, 50% da população brasileira hoje, acima de 50%, né, já é sobrepesada ou obesa, então a principal fonte de erro do compasso de dobras é a espessura da minha dobra cutânea. Então, se eu trabalho principalmente com a população assim, o princípio básico desse equipamento já está ali sendo, já é complicado a gente levar em consideração isso, porque já é o nosso grande fator de erro. Foi por isso que aqui na clínica a gente resolveu colocar esse método de avaliação, assim como todas as tecnologias que a gente tem no nosso dia a dia vem evoluindo, a bioimpedância vem evoluindo também. E o pessoal ainda compara só aqueles equipamentos mais tradicionais, de balancinha, tudo para falar de bioimpedância. E bioimpedância, na verdade, não é um equipamento. Bioimpedância é o nome do método, que é uma análise por meio de frequência de corrente elétrica. Então a gente veio também evoluindo aqui os equipamentos na clínica. Hoje a gente trabalha com esse, que é considerado realmente o melhor do mercado. Então essa é a diferença principal. O primeiro deles é uma avaliação onde eu vou lá e mensuro a minha espessura de dobra cutânea em várias regiões do meu corpo, coloco uma equação e estimo o meu resultado total. Esse daqui é uma avaliação realizada por meio de frequência de corrente elétrica, onde eu tenho uma série de equipamentos que se distinguem pelo número de eletrodos, então eu tenho equipamentos bi, tetra e octapolares, e equipamentos que são unifrequenciais, ou seja, trabalham com uma frequência só, e multifrequenciais. A Embody 370, que a gente trabalhava até 2020 aqui na clínica, ela emitia 3 frequências, então avaliava com 3 frequências de corrente, e a Seca, que é o que a gente já trabalha atualmente, ela trabalha com 19 frequências de corrente. Então essa é a diferença fundamental entre os equipamentos. Mas o que eu quero deixar claro é, independente do método que você tenha como acesso, independente do método que você, se você é um profissional, trabalhe, o que eu sempre falo é, tenha avaliação no nosso dia a dia. É fundamental que a gente tenha dados para que a gente possa direcionar e quantificar o sucesso da nossa intervenção. Tem ali um data scientist que eu gosto bastante, que é o Edward Deming, que ele fala que sem dados você é só uma pessoa com opinião. E o grande problema hoje em dia é exatamente isso. Muito achismo no nosso dia a dia e poucas pessoas se fundamentando em avaliação e em dados para ter realmente resultados e precisão naquilo que está fazendo. Perfeito. Eu vou fazer só por desencargo essa pergunta, mas já acabou até falando. Qual a importância e realmente preciso fazer avaliação? Bom, a importância, não tem nem o que falar se a gente tem aqui uma clínica de avaliação há 8 anos, então a gente realmente acredita que a avaliação é importante, mas o que eu gostaria muito, o que me deixa muito chateado e a minha grande esperança, que realmente a avaliação fosse importante para todo mundo, não só para os clientes, leigos, atletas que buscam ali evoluir, seja saúde, aptidão física, performance, mas principalmente os profissionais. O principal fator de importância de uma avaliação, de importância de dados, de métrica, é justamente esse, é a gente tirar o achismo da equação. O que eu sempre falo é que músculo e gordura pra gente são termômetros. A grande concepção errada que a gente tem é, eu vou começar a treinar mais, eu vou começar a cuidar melhor da alimentação, eu vou ter só evolução. A gente sempre evolui, saúde e aptidão física. Toda manifestação física é melhor que o sedentarismo, mas se o meu foco é ter resultado, eu não posso só ir treinar, eu não posso só achar que eu estou comendo melhor porque eu sei o que comer, então se eu tirar ali um pouquinho da porcariada do meu dia a dia, eu já vou ter evolução. O nosso corpo ele é extremamente adaptável, tanto para o bem quanto para o mal. Esse é o grande problema. Então se eu parei de fazer as coisas, ele vai se adaptar àquele sedentarismo, àquela alimentação errada que eu estou tendo. Ele vai perder músculo, ele vai estocar gordura, vai reduzir capacidade cardiorrespiratória. Comecei a treinar a mesma coisa, comecei a cuidar da alimentação a mesma coisa. Ele já vai ter aquela evolução e se a gente não for quantificando, se aquele estímulo que eu estou dando de dieta e treino continuam sendo efetivos para mim, é aí que eu começo a errar. Porque aquele estímulo que eu estou dando, ele começa a evitar piora, mas não necessariamente ele vai promover melhoria. E por não conseguir quantificar isso dali, por não ter métricas que estão me mostrando que o que eu estou fazendo está sendo efetivo ou não, para eu continuar mudando e otimizando aquele estímulo que eu estou dando, é onde a gente começa muitas vezes a desanimar, ou senão a gente começa a achar que o meu personal não é bom, meu professor na academia não é legal, minha nutricionista não é boa, e eu começo a pipocar em vários profissionais, em vários locais de treino, e a única coisa que eu não estou fazendo é avaliação para identificar o que eu estou tendo de sucesso, de falha e poder sempre ajustar detalhes da composição corporal. Então, quanto mais variáveis a gente tem no nosso dia a dia profissional, quanto mais variáveis você, cliente, tem em mãos para cercar o que você está tendo de sucesso, de falha, é fundamental para que você continue sempre evoluindo e não desanime quando o teu foco é resultado.
que a gente sempre fala é que para os nossos clientes, quando estão na avaliação, a importância é ver a evolução, ver o resultado e se motivar. Para nós, enquanto profissionais, o principal é detectar possíveis falhas na intervenção, porque a partir dos números a gente consegue entender como o corpo está respondendo e se tem algum ajuste que é necessário para a organização dos cuidados. Com certeza. Então, daqui para frente, faça a avaliação. É isso aí. E só pra gente fechar, então, Bruno, de quanto em quanto tempo deve ser feita a avaliação? Isso é uma dúvida muito comum, tanto na clínica como nas mídias sociais, a gente já vê também. Tem umas coisas que a gente vai ouvindo e todo mundo vai repetindo e não sabe nem de onde veio. Se vocês perguntam para qualquer profissional, de quanto em quanto tempo eu tenho que avaliar, a galera vai falar, faz a cada 3 meses, faz a cada 6 meses. E na verdade, composição corporal, tecidos, músculo, gordura é extremamente dinâmico. Se vocês forem fazendo avaliação todo dia vocês vão ter mudanças nesses tecidos. Então o que eu sempre falo é, se vocês estão iniciando um novo programa de dieta, um novo programa de treino, quanto mais vocês aproximarem as avaliações, melhor é. Não para a gente ver um sucesso muito grande, mas para a gente identificar qualquer tipo de falha. Se vocês demoram muito tempo para refazer a avaliação, dando um resultado bom, excelente, continua o que está fazendo. Mas se vocês não tiverem o resultado esperado de redução de gordura, de manutenção ou ganho de massa muscular, às vezes a gente tem muito fator confundidor para identificar onde vocês estão errando. Então sempre busquem aproximar as avaliações de vocês. Aqui, quem está em intervenção aqui com a gente faz a cada 30, 45 dias, no máximo ali uma reavaliação, justamente porque o meu foco é esse, não verificar só sucesso, mas principalmente cercar qualquer tipo que a gente está tendo de falha, porque como a Dani já falou em outros vídeos aqui no canal para vocês, não é simples, esse que é o grande problema, por isso que a gente está tendo esse aumento tão grande de sobrepeso e obesidade. Não é simples a gente evoluir a nossa composição corporal. A gente precisa do estímulo adequado de dieta, de treino e de recuperação. E às vezes eu consigo caprichar em 2, mas um fica falha. Eu estou treinando bem, estou comendo bem, mas meu sono não está legal, eu estou muito estressado, eu estou muito ansioso. É por isso que eu preciso ter avaliação, porque às vezes até mesmo em determinados momentos que eu estou passando na minha vida, menos é mais. Se eu estou ali treinando muito, mas estou dormindo mal, às vezes é legal treinar um pouco menos, caprichar um pouco mais no sono, e é por isso que a gente precisa ter toda uma intervenção multifatorial quando o nosso foco é evolução de saúde, aptidão física e performance. Perfeito. Acho que foram esclarecidas todas as dúvidas e para fechar vou deixar uma pergunta. E aí, vai fazer a sua avaliação física ou vai continuar no achismo em relação à sua evolução dos resultados? Beijo da Nutri e bons cuidados.